A Academia PPK está muito feliz com esse encontro. Eu estou com o coordenador da Galeria Goethe, que é o Gilmar Marcílio, que é escritor e filósofo. E a gente vai fazer uma reflexão e uma análise sobre o significado do feminino através do tempo. Tudo bom, Gil? Carol, obrigado pelo convite, estou super feliz. Eu que te agradeço. Obrigado. É um tema muito legal para a gente conversar, né? Principalmente, eu acho que na atualidade a gente tem a questão de gênero, a questão, o que é biológico, né? E aquilo que realmente é convencionado pela cultura. Eu tenho a impressão que a gente está extrapolando o limite, né? Eu acho muito interessante a gente questionar como a linguagem influi no comportamento humano, mas também eu acho que tem limites biológicos, né, que precisam ser respeitados. Gosto muito do historiador israelense Yuval Harari. Ele diz que, na verdade, o que existe no humano são ficções. Se a gente for estudar o arco narrativo da história, a gente vai perceber que aquilo que era considerado como correto, como moralmente aceitável e ético, ele vai mudando através do tempo. Ele vai alterando toda a dimensão, toda a percepção e todo o olhar. E então não existe nada sagrado, não existe um mandamento que precise ser seguido. O conceito do feminino mudou com o tempo? Muito, com certeza. Até porque, na maior parte da história, ele foi ditado pelos homens, né? Então, o que tu vê hoje, eu até acho interessante quando eu vejo algumas mulheres ainda reclamando, e tem muita violência a ser combatida, e tem muitos comportamentos que são absolutamente execráveis, mas de uma forma geral, acho que se evoluiu muito, se tem uma voz, se tem um espaço, se tem uma dinâmica de comportamento, se tem uma relação entre os pares, entre namorados, maridos, que melhorou muito. É que a gente sempre esquece de olhar para o passado. E essa liberdade, ela foi realmente construída através desses... Né? Isso. Com muito trabalho, dos com muita dedicação. Dos movimentos sociais. Sabe aquela história, queimaram-se sutiãs na década de 60? Parece anacrônico, mas a coisa inicia lá. Simone de Beauvoir, o segundo sexo, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. É toda um conceito que vai sendo alterado através do tempo. A impressão que se tem é que nunca houve tanta violência contra as mulheres. Na verdade, isso eu acho que é uma tese que não se sustenta. O que é muito bom é que isso tem se tornado público. Até 20 ou 30 anos atrás, a gente sabe muito bem que as mulheres, por medo, elas eram achincalhadas, humilhadas, violentadas, e elas simplesmente silenciavam. E com vários tipos de violência, né? Não a só física, como a verbal isso. Também, né? Tem uma série muito legal da Netflix chamada Maids, talvez já tenha ouvido falar, que trata justamente disso, do poder que a violência verbal tem sobre uma mulher. Então, isso é destrutivo. Ela, na verdade, ela corta onde não aparece, mas a dor e os estigmas certamente são os mesmos. A gente está vivendo num mundo completamente digital e existe uma certa ditadura em relação à felicidade e à beleza. Como é que você vê isso? Bom, é só a gente estar nas redes sociais para perceber que realmente não existe dor nesse mundo fantasioso, né? Eu gosto muito de uma frase de um escritor francês chamado Jacques Prévert. Ele disse assim, no século XIX, reconheço a felicidade pelo barulho que ela faz ao ir embora. Acho que nós temos essa falta de atenção para a felicidade doméstica, cotidiana, ordinária, no melhor sentido. Aquela mais e nós simples, buscamos né? isso. E ela se perde no meio do processo repetitivo. Quando, na verdade, é isso que nos constitui como seres humanos, né? E as redes sociais, elas baniram definitivamente a dor, a melancolia. A fratura não da rende alma, likes, né? Não rende curtidas, não rende nada. Então, a gente entra num processo que é absolutamente irreal, né? Sim. E pobre do ser humano que não se adequa a esse perfil. Então, eu imagino a dificuldade que deve acontecer na vida de pessoas que não têm esses aspectos glamurosos, sabe? Essa vida de extrema felicidade. Uma frustração, na verdade, né? Frustração. E daí tu usou uma expressão que eu adorei, a fratura da alma. Sim.
Eu acho que cada vez mais nós nos tornamos materialistas, né? E a gente precisa substituir o novo pelo novo, né? Não é que o velho se torne obsoleto fácil. Sim. Aquilo que era top dura uma semana, um mês. Então, se por um lado nós temos um processo de liberdade, por outro, o processo de angústia das escolhas aumentou vertiginosamente. É quase como editando uma vida, né? As pessoas estão editando a sua só os própria melhores vida. momentos. Mas isso é o excepcional, não é aquilo que acontece o dia todo. O dia a dia. E se as pessoas não têm essa estrutura interna, não têm esse grau de conhecimento, de análise, de crítica, elas realmente mergulham nesse senso comum, acabam tendo uma vida bovina, seguindo todo um conceito que não é internalizado, não é uma escolha, e que... E constrói uma felicidade falsa, né? Com certeza. Se frustra. Aí os consultórios psiquiátricos e psicanalíticos estão cheios. Rivotril, daqui a pouco vão colocar na água, como se diz, né? E principalmente a gente saindo depois de uma pandemia. Não saindo, a gente não saiu totalmente, mas a gente está numa época de pandemia ainda, que a gente ficou mais recluso. Foi um momento de reflexão, que todo mundo teve que voltar para si mesmo, né? Com certeza. E as narrativas individuais se acentuaram muito. Quer dizer, as pessoas... Por um lado, gostando muito de poder trabalhar em casa, de poder viver uma realidade de maior autonomia, mas a gente sabe muito bem que isso é uma falácia. As pessoas estão trabalhando mais, estão se desconectando com o outro, e elas não estão conseguindo mais isso que eu acho que é fundamental para a vida do ser humano, tá? Que é o encontro. Bons encontros geram uma afetividade saudável e maus encontros acabam nos colocando num papel de vitimização e de não reconhecer aquilo que a vida tem de mais, dessa polpa. Sagrado, isso. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar muito atento. Não excessivamente crítico, Carol, mas a gente tem que estar com os olhos abertos. Porque senão a gente realmente não tem mais essa possibilidade de dizer eu quero isso, eu não quero aquilo. E eu acho que a filosofia, ela é um suporte muito precioso. Infelizmente, ela se torna quase que um recurso acadêmico e não para as pessoas. Na Grécia Antiga, né, quando inicia todo esse processo filosófico, só podia se denominar filósofo aquele que fazia com que os seus atos coincidissem com as teorias que ele estava criando ou postulando. Não era uma teoria em si, ela era um recurso para depois ser jogado na prática. Hoje a gente não tem mais esse suporte, a gente não tem mais essa possibilidade de recolher esse alimento afetivo que chega a nós através do tempo. Por isso que se chama clássico. Clássico é aquilo que recebe a chancela do tempo. Se nós não nos abastecemos disso, a gente vai entrar nessa overdose do novo, do inédito, e aí eu acho que nós nos desconfiguramos até como identidade humana. Gilmar, meu amado, muito obrigada. Obrigado a ti. É tão importante a gente ter a participação de pessoas assim inteligentes, que façam essa reflexão, e a Academia PPK vem com esse intuito de trazer uma nova reflexão para as mulheres e para todo mundo que está nos vendo aqui na academia. Muito obrigada. Obrigado a você pelo convite.